paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, paz do Senhor Jesus. Números, capítulo de número 22, conta a história do profeta Balaão. O profeta Balaão, ele era filho de Zipó, e na época do rei Balaque, líder ali dos Moabitas, a Bíblia fala que o povo de Israel estava se deslocando. Grande era aquela multidão que estava se deslocando ali naquela região. E isso incomodou o rei Moabita, isso incomodou. Entenda, quando a igreja cresce, quando a igreja vai tomando proporção, quando a igreja vai mostrando quem é na região, quando o povo vai ficando numeroso, grandioso, forte, isso vai incomodando fulano, ciclano, beltrano, o governo. Amém? Porque o mundo jaz do maligno. Ninguém quer ver a igreja crescer. Ninguém quer ver o povo de Deus forte. E vai aparecer os reis da terra, como na época de Balaque. Balaque era rei moabita e ele se incomodou com o crescimento daquele povo, se incomodou com aquele povo naquela região e ficou incomodado. E aí, essas pessoas da terra, vai procurar os profetas ou da igreja, ou a magia negra, ou a bruxaria, ou a umbanda, ou a quimbanda, ou o candomblé, para procurar meios, seja até mesmo dentro da igreja cristã, em outras igrejas, ou até mesmo ali dentro de facções da magia negra ou qualquer outra coisa da bruxaria e do espiritismo. Amaldiçoar o povo de Deus é o objetivo da terra. Os líderes da terra não querem ver o povo de Deus crescer, porque o povo de Deus tem entendimento, tem discernimento, tem sabedoria, tem conhecimento. Amém? Tem o Espírito Santo. E a Bíblia fala, mais forte é o que está em nós do que todo aquele que está no mundo. E a Bíblia fala que na época de Balaque, rei dos Moabitas, existia um profeta chamado Balaão. Amém? Era um homem de Deus. Era um homem que conhecia a Deus. Amém? Mas, segundo as escrituras sagradas, como diz no livro de Judas, que muitos seguiam ali a linhagem de Balaão, muitos profetas foram pelo caminho de Balaão. Isso quer dizer que tem pessoas que se vendem. Eles visam as finanças, visam o dinheiro e não visam a obra de Deus. Amém? Para você ter ideia, hoje há homens de Deus, mulheres de Deus, que faz 5, 6, 7, 8 votos dentro de um culto, aonde o povo está visitando a igreja para conhecer a Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus, dentro das igrejas. O voto ele existe, mas ele deve ser anual. Você deve subir diante de Deus uma, duas vezes no máximo ao ano para votar diante do Senhor. Entregar as suas dádivas diante de Deus. Mas os homens deturpam a palavra de Deus, né? Os profetas se vendem por profecia. Eles profetizam, porque palavra tem poder, e se ele tem unção, muitas vezes Deus deixa até ele caminhar pelo caminho de Balaão, mas uma hora a jumenta vai falar. A Bíblia fala que o rei ali dos Moabitas, o rei Balaque, ele manda ali os seus mensageiros a Balaão para falar, olha, vem subindo aí uma grande multidão, vem subindo aí uma grande congregação, vem se levantando aí um grande povo. E esse povo vai nos devorar daqui a pouco como formigas, né? Vão passar por cima de nós. Eu quero que você profetize. Então o rei está falando para um profeta, eu quero que você profetiza contra este povo. E entenda, quer que lança palavras, quer que liga algo em terra. Porque se um profeta fala, dá legalidade até para Satanás agir. A Bíblia fala que quando esse servo chega na casa do profeta, ele tem uma atitude até boa. Olha, vocês ficam aqui que eu vou orar a Deus.
que eu vou louvar a Deus, que eu vou glorificar a Deus, que eu vou exaltar a Deus, que eu vou buscar ao Senhor durante essa madrugada, e o Senhor vai me falar o que eu tenho que fazer. E quando foi pela manhã, Balaão chega para aqueles mensageiros e fala: olha, não posso amaldiçoar este povo, eu não posso ir contra este povo. E aquele servo volta. Então a atitude do profeta foi até boa no começo. Aquele servo volta ao rei Balaque e dá o recado de Balaão: olha, Balaão falou que não pode amaldiçoar o povo, que o povo é povo de Deus. Mas aí o rei dos Moabitas, o rei Balaque, ele aumenta, né, os tesouros, as dádivas, o ouro. Gente, presta atenção. Há homens e mulheres de Deus hoje caminhando pelo caminho de Balaão, por causa das riquezas, por causa das compra, né, aonde pessoas chegam e querem dar, né, para ter algo de Deus, querem dar uma oferta grande, querem dar até propriedades para ter algo da parte de Deus. Isso é comprar. Está querendo comprar o quê? A vontade de Deus? Usando o profeta? Então, muitos vão caminhar pelo caminho de Balaão, né? A Bíblia fala que eles vieram com uma nova oferta e Balaão foi até o rei Balaque. A Bíblia fala que no meio do caminho existia 2 muros. E a jumenta foi passar e o anjo do Senhor se colocou no meio dos muros. Só a jumenta via. Então, chega uma hora que o profeta fica cego por causa dessas coisas, por causa desse chamado, aonde ele não está compreendendo a vontade de Deus e está caminhando pelo caminho de Balaão. Ele está ali de olho em riquezas, de olho nisso e naquilo. Não, essas coisas é vinda por meios próprios, meios administrativos, de sabedoria, de discernimento. Amém? E o próprio Deus vai analisar o coração e vai entregar, porque é um direito do povo. A Bíblia fala: qualquer coisa que pedindo crendo ao meu Pai, isso vos será feito. Assim diz o Senhor ao rei Ciro, lá em Isaías 45: eis que te darei os tesouros encobertos. Amém? As riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou Deus, dono do ouro, da prata, da terra e da plenitude da terra. Então Deus, ele dá gratuitamente para quem tem um coração sincero, para quem faz do jeito certo. Não adianta você querer riquezas, pensar em riqueza todo dia e buscar meios errados, meios ilícitos. Tem pessoas que pensam que riqueza chega assim, de qualquer jeito. Não. Riqueza chega por obediência. Dízimo, oferta. Diz a palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 3. Eis que abrirei as janelas do céu, para o dizimista e para o ofertante. Aquele que vota diante do Senhor, acelera as suas bênçãos. Então, você não pode, como profeta, olhar para o gasofilácio e ter aquilo ali como uma fonte de riquezas. Não. Uma igreja grande hoje, que gera aí 30 mil, 40 mil reais por mês, ela não pode encher o coração do pastor, do líder, de soberba, ou até mesmo de avareza. Não. Se ele hoje tem ali 700 reais, 800 reais, chegando ao gasofilácio, ele pode saber que daqui a uns dias Deus coloca ele sobre 800 mil, 8 milhões por mês. Porque isso é do Senhor. Usar o seu povo para abençoar a sua casa, para edificar a sua igreja. Então você tem que aguardar o tempo, esperar o tempo da sua capacitação, até mesmo administrativa, porque senão Deus não vai te levantar sobre a terra como um grande sacerdote. E aqui eu falo para os pastores, pastoras da casa do Senhor, das bandeiras evangélicas, pelo poder do nome de Jesus. O profeta Balaão, ele ia pelo caminho, o anjo do Senhor parou a jumenta, ela viu o anjo e brecou, e ali ele bateu na jumenta por 3 vezes, para ela andar, até que a jumenta falou: por que me bate? Por que você está me batendo? E aqui vem um princípio, né, amado? Deus pode fazer uma pedra falar, um animal falar. Amém? Por que você está me batendo? Sendo que eu te servi até hoje. Sendo que eu te levo para lá, te levo para cá. Por
que você está me batendo? Não tenho... É como se dissesse, eu não tenho culpa disso, não. A loucura é tua, não é minha. Então, amado, a jumenta vai ter que falar? É assim que um profeta deve se comportar? Indo atrás de riquezas? Não. Nós pregamos dízimo e oferta dentro da casa do Senhor no momento certo. Pregamos o voto no momento certo. Porque é um direito do altar, um direito da casa do Senhor. Faça quem quiser fazer. Obedeça quem quiser obedecer. Você não está obrigado a estas coisas. Não há obrigação para você fazer isso dentro da casa do Senhor. Isso é um ato de fé. E a Bíblia fala que fé é certeza de algo que se espera, convicção de fatos que não se vê. Por fé, tudo é possível ao que crê. O direito do sacerdote é recolher. O direito do sacerdote é se representar diante de Deus para representar um povo. E o direito de um sacerdote é ligar e desligar na terra qualquer coisa amando de Deus. O profeta Balaão, ele foi, às vezes, ali no seu coração, de olho nessas coisas. Mas não é essas coisas que vai levantar a obra de Deus, a soberba e a ganância de um sacerdote. Um sacerdote ele tem que saber o que está fazendo no mundo espiritual. Ele tem que ter essa consciência espiritual. Que ele não está aqui para agradar a homens, mas para agradar a Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus já me provou por várias vezes diante do altar. Aonde ofertas pequenas, dízimos pequenos, não dava para suprir nem ali a casa do Senhor. E eu tive que pegar das minhas finanças e suprir a casa do Senhor. Deus, ele é fiel. Já me colocou sobre o muito, para ver se lá sobre o muito, o dinheiro me corrompia. E eu fui amadurecendo. Errei por várias vezes, não na questão de recolher a dádiva do povo, mas na questão pessoal, administrativa, do dia a dia, aonde eu já estava empresário, dono de 2 empresas. E ali eu pegava o dinheiro e viajava 2, 3 vezes no ano. Dinheiro era muito, pegava o dinheiro em saco de pão, em cima de mesa. Então, nesse sentido pessoal, talvez eu tenha errado, mas eu procuro não errar no sentido sacerdotal. O profeta tem que saber o que está falando, tem que saber o que está fazendo. Não pode sair andando no erro de Balaão, conforme o livro de Judas, conforme Números, capítulo número 22. Cuidado, profeta. A Bíblia fala que o próprio Deus fala: não amaldiçoe aquilo que eu já abençoei. O profeta Balaão, ele não poderia amaldiçoar aquilo que já é abençoado. Quando o povo chega dentro do gabinete, eu dou o conselho. Quando o povo vai à igreja, eu prego a boa palavra revelada pelo próprio Deus. Porque o objetivo da casa do Senhor é crescer, é ser um grande templo. Mas tem que aguardar tempo e modo. Vontade de Deus sobre a casa do próprio Deus. Assim cabe a Deus fazer essa casa crescer ou não. Assim cabe a Deus derrubar ela ou não. Em nome de Jesus. O profeta tem que saber da vontade de Deus. Se Deus hoje falar, filho, larga o sacerdócio, vai viver a tua vida, é muito menos peso. Mas onde estaria o meu galardão? Aonde estaria o meu prêmio da vitória? As coroas, né? Que Deus vai distribuir com ouro, safira, no dia do grande juízo. Como é que eu vou apresentar uma obra se eu desistir agora? Mas dentro da casa do Senhor eu tenho que falar a verdade sobre dízimo, oferta e voto. Mas não posso caminhar pelo caminho de Balaão. Aleluias! Graça e paz, meu irmão. Entenda esse mistério para que você seja chamado de bem-aventurado. Aleluia. Graça e paz. Aleluias. Ou graça e paz. Aleluias.